Nos prova o tentador com artimanhas tais. Começou? O que foi a Reforma Protestante? Essa pergunta chegou até nós e hoje eu vou buscar respondê-la. Inicialmente, nós temos que dizer que a Reforma Protestante foi um movimento histórico, um movimento que buscava reformar, daí o próprio termo reforma, buscava reformar certos princípios da Igreja Católica já estabelecida naquele momento, um movimento histórico que acontece no século XVI. Por que que esse movimento histórico acontece? Alguns historiadores eles vão trabalhar com a ideia de que nesse momento, no século XVI, a cristandade ocidental ela já tem uma maturidade espiritual e necessidades espirituais específicas que a Igreja Católica estabelecida não conseguia mais saciar e que essa igreja estava indo por certos caminhos de princípios e caminhos teológicos que não respondiam às questões mais profundas dos seus próprios fiéis e por isso vários movimentos de contestação e de reforma, e a ideia de reforma é exatamente a ideia que nós temos hoje de, por exemplo, reformar uma casa. Então, nesse sentido, os reformadores eles não queriam destruir a igreja, construir uma nova igreja, mas reformar certos princípios da igreja, discutir, debater certos princípios da igreja que eles consideravam como não bíblicos, como não corretos. E dessa forma começa a se eclodir vários movimentos no século XVI que levam à Reforma Protestante. O evento que marca, por assim dizer, o início da Reforma Protestante é quando Martinho Lutero, um monge alemão de ordem agostiniana, ele fixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, que eram teses para ser debatidas com os oficiais da igreja no dia 31 de outubro de 1517. Essas 95 teses de Lutero, elas vão ganhar uma proporção muito grande, assim como outros escritos de Lutero e outros escritos dos reformadores, né? E aqui um parênteses, a reforma ela vai ser muito ajudada, por assim dizer, pela criação da prensa em Gutenberg, por essa inovação que permite uma divulgação maior dos livros e escritos dessa época. Então, esses escritos de Lutero, eles vão tomar uma proporção muito grande e vão influenciar com que vários movimentos de contestação e de reforma surjam ao longo da Europa. Os princípios da reforma, os princípios centrais, eles podem ser resumidos no que a gente chama de os 5 solas da Reforma Protestante. Sola, vem do latim, significa somente. Então, são 5 princípios da Reforma Protestante que, em suas áreas, eles são os pontos centrais da Reforma. Então, nós temos 5. O primeiro é o sola scriptura, que significa que apenas a Escritura, né, significa somente a Escritura, e quer dizer que somente a Escritura tem autoridade sobre a nossa vida e somente a Escritura é inspirada por Deus e só ela contém tudo o que a gente precisa para viver de acordo com a vontade de Deus. O segundo princípio é o solus Christus, que significa somente Cristo, e quer dizer que é somente por meio de Cristo, é somente pelo sacrifício de Cristo que nós podemos ser salvos. O terceiro princípio é o sola fide, que significa somente a fé, e quer dizer que esse sacrifício de Cristo, ele pode ser recebido por nós somente por meio da fé. O quarto sola da reforma é o sola gratia, que quer dizer somente a graça, e que significa então que tudo isso que Deus faz por nós, o sacrifício de Cristo, que é recebido apenas pela fé, ele acontece num ambiente que somente a graça impera, o favor imerecido. E por fim, o soli deo gloria, que significa glória somente a Deus.
né? Então, em toda essa obra de salvação, em todo esse propósito que Deus faz, somente Ele é glorificado. Em um momento em que a igreja caminhava com certos princípios contrários às Sagradas Escrituras, como a venda de indulgências, né, que eram como se fosse a venda de documentos que diminuíam o tempo no purgatório de entes queridos ou tirava entes queridos do inferno. No momento em que a igreja pregava que a salvação também poderia ser conquistada por meio das obras, que o Papa, quando ele falava ex cátedra, ele tinha o mesmo peso da palavra de Deus, esses solas da Reforma Protestante, esses princípios, vão trazer um novo vigor espiritual para essa Igreja de Deus. Então esse é o que foi a Reforma Protestante.